Olá, bom dia, boa tarde, Deus abençoe. Deixa o povo chegar aí pra gente conversar, entra um pouquinho atrasado. O Instagram tá aí, excluindo o Instagram dos outros, né? O povo falando aqui pra mim. Vamos lá, meus amores. Tá excluindo aí. Bota um e-mail. Quem não colocou e-mail, coloca o e-mail. Vai confirmar seu e-mail pra não perder sua conta. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Sou Luciana Guimarães, dirigente do Flecha, aqui em Salvador, Bahia. Tá? Terreiro de Umbanda e culto tradicional Urubá, culto Ifá. E hoje vamos falar de clarividência, tá? Vamos falar... Oi, Marlo, tudo bom, meu amor? Apareça. Falar de clarividência, vamos falar dessa mediunidade, vamos trazer algumas faculdades mediúnicas. Por que eu vou trazer nos bate-papos algumas faculdades mediúnicas? Porque nessa nova turma de desenvolvimento mediúnico, T8, vai ter aulas de desenvolvimentos fora a incorporação. Né? Fora o desenvolvimento mediúnico, que é o principal na Umbanda, a incorporação, vamos ter algumas aulas de desenvolvimento mediúnico de faculdade, descobrir faculdades que aqueles alunos tenham, né? Seja ela de vidência, de clareaudiência, de intuição, né? De tela mental, de projeção, de psicografia. Então, nessa nova turma, novidade nessa turma, tá? É uma turma que ela é mais curta, porque no dia 8, 9, 10 e 11 de novembro, nas 3 aulas gratuitas que eu vou dar, vou estar falando de tudo que vai acontecer nessa turma. Então, é uma turma mais curta, porque ela é dividida em 2 etapas, tá? A primeira etapa é 6 meses, e dentro dessa primeira etapa já vai sendo desenvolvido, já vai sendo aberto para aquelas pessoas que tenham outras faculdades fora a incorporação, tá? Porque na Umbanda a principal faculdade mediúnica é o que? A incorporação. Mas temos outras faculdades mediúnicas. Só que os terreiros não lidam com as outras faculdades mediúnicas. Só lidam com a faculdade mediúnica de incorporação, tá? As outras, o médio com o tempo vai ou não, sabendo se tem ou não, enfim. Mas tudo depende da dedicação, do estudo, do comprometimento, né? Do esforço para que isso tudo aconteça, né? Entendemos que algumas religiões têm algumas faculdades específicas, outras não. Mas pelo fato de você ser médio, você tem mais de uma faculdade mediúnica. E se você quer desenvolver essa faculdade mediúnica ou essas faculdades mediúnicas, você precisa estudar. Precisa de um amparo, de uma sustentação, de uma dirigência, de uma egrégora espiritual para te dar todo o suporte para que não desenvolva de uma maneira descontrolada e acabe, né, trazendo transtornos emocionais e psicológicos para a sua vida. E traz sim. É por isso que tem aquele negócio, o povo fala assim, se eu não quiser desenvolver a mediunidade, minha vida vai embolar, isso, aquilo, outro. Depende. Se você não tem mediunidade aflorada, fique na sua e não quer desenvolver, ok. Mas se você tem mediunidade aflorada em algum campo da tua vida, é como se fosse um braço a mais. Você precisa saber o que fazer com esse braço. Se você não souber, vai te atrapalhar sim na tua caminhada. Vai te prejudicar sim na tua caminhada, porque é algo que Deus nos deu para nos auxiliar. Mas muitas vezes elas desenvolvem por causa de quê, mãe? Por que desenvolve? Porque aflora. Crises emocionais, né? Qualquer tipo de confronto emocional muito grande que você tenha na vida, a mediunidade ela abre como uma defesa, né? Digamos assim, às vezes você entra em terreiro, às vezes vai em algum lugar que tem expansão mediúnica, ela abre. Às vezes ataques, né? Negativos, ela se abre para te defender como se fosse uma proteção. Porém, ela se aflora, por isso que muitas crianças novas, 7, 8 anos, 10, 11 anos, os pais chegam no terreiro desesperado, porque a criança está sonhando, a criança está vendo coisa, a criança está sentindo coisas, a criança está incorporando. Por quê? Aí quando a gente vai conversar com o pai ou a mãe,
teve alguma crise emocional. Às vezes é a separação do pai e da mãe, às vezes é algum confronto, é porque os pais brigam muito, gritam muito, e aquela criança ela não sabe se expressar, e aquilo ali ela abre, né? Às vezes ela teve algum desentendimento na escola, né? E de uma certa forma ela está sofrendo algum abuso ali na escola, então abre, né? Então tudo que gera uma crise emocional aflora a mediunidade, né? Ou bebida, ou drogas também, tá? Então tudo isso. Então a gente nessa turma 8 a gente vai estar, de uma certa forma, desenvolvendo as outras faculdades mediúnicas. Por isso que é uma turma nova, por isso que eu não botei teologia, desenvolvimento, por isso que eu botei desenvolvimento mediúnico, tá? Que é diferente. E vamos falar de clarividência. Eu sou clarividente, né? Se a maioria não sabe, eu sou desde que eu me entendo por gente, né? Então, quando eu descobri essa mediunidade, eu era evangélica, gente. Então, muitos já sabem dessa história, mas eu preciso contar. Porque eu não sabia nem que eu via espírito. Eu achava que eram pessoas normais. Então, assim, para mim, foi um choque muito grande. Eu lidei com essa faculdade mediúnica anos da minha vida como maldição, tá? Como maldição mesmo. Então, e eu vejo muita gente, muitos médios, eu queria ver um pouquinho, eu queria ver um pouquinho. Não, não é esse negócio de querer ver, não. Entenda. Eu já via, eu era evangélico, eu entrei na igreja com 11 anos de idade, tá? Com 14 anos de idade, mais ou menos, já era batizada na igreja e tudo. Tinha um espírito, foi aí que eu descobri realmente que eu via espíritos de verdade. Tinha um espírito que ele ficava na porta da igreja, né? Um mendigo. E que toda semana que eu tava na igreja, eu levava sempre café pra ele, pão, algum saquinho. E ficava horas conversando na porta da igreja. E foi aí que um dos irmãos da igreja chamou meu pastor e falou assim que eu estava ficando doida, que eu estava conversando sozinha na porta da igreja, né? E o pastor, que sempre foi muito, muito, né? Sou grata a tudo que ele me ensinou de fé na vida, né? Que ele que me deu a base, né? De fé, de religião. E ele, muito amoroso, ele, minha filha, vamos lá subir, o que é que tem lá em cima? Aí eu falei pra ele, não, minha filha, você tá vendo? Isso é o capeta, isso não é nem espírito, não, você tá vendo, isso aí é o demônio, minha filha, você precisa tirar isso da tua vida e tal. E aí eu fiquei assustada, porque eu via nitidamente como eu vejo vocês, assim, nitidamente, sem luz, sem a luz a mais, igualzinho, né, igual. E aquilo ali me impactou, né? E eu tinha 14 anos, gente. Então eu cheguei em casa desesperada pra contar a mãe. E minha mãe é ótima. Minha mãe que liga pra isso não. Quando vê, me fala, viu? Me fala se tiver alguém atrás de mim. E ficou dando risada. E minha mãe não ligou. Só que aquilo ali pra mim... E aí eu comecei a ficar o quê? Tímida, né? Eu comecei a ficar introspectiva. Porque eu tinha medo de estar conversando com as pessoas e as pessoas não ser encarnadas, ser desencarnada. Então eu não conversava. Você falava comigo, eu ficava muda. Eu olhava pra baixo. E dá um jeito de tocar na pessoa para saber se ela era de verdade, era encarnada ou era desencarnada. Mas até eu tocar eu não respondia, né? Então eu ficava como se fosse grossa, né? Como se fosse uma pessoa que não tinha educação. Então, porque eu tinha medo de estar me passando por maluca, estar conversando sozinha na rua ou nos outros cantos com as pessoas, né? Então eu tive muita dificuldade, né, de entender isso. E quando eu fiz 18 anos, eu saí, né, da igreja por diversos motivos. E aí adentrei no espiritismo, né? Que foi um chamado de uma certa forma. Só que aí o que aconteceu? Aquilo ali aflorou de uma maneira gritante. Eu comecei a ver tudo e todos. E aí eu comecei a ver diferenças de luz, de sem luz e tudo isso. E aquilo ali, eu fiquei louca, né? Não quero isso pra mim, não quero. Saí do espiritismo, né? E aquilo ali pra mim foi muito perturbador. Porque como eu vejo e escuto, então parecia um curto-circuito, um rádio em curto-circuito no meu ouvido. E eu não queria aquilo, né? Então... parei, né? E aí comecei a estudar por fora. Foi quando eu entrei dentro da linha da cigana da Umbanda, né? E aí deu uma curiosidade, mas também ainda não era meu momento. E entrei pro candomblé por dor, não pelo amor, né? Quando eu entrei pelo candomblé pela dor e não pelo amor, porque foi um trabalho que foi feito, e eu fiquei grata por ter sido salva, por ter sido ajudada, e resolvi estudar aquela religião, me aprofundar naquela religião, entender, porque se tinha feito algo bom pra mim, então era algo positivo, era algo de Deus, né? Enfim, fiquei muito tempo lá tentando tirar essa mediunidade, sério, trancar a mediunidade, fazer, retirar de mim, porque aquilo ali, eu tomava carreira no meio da rua, se eu ficasse sozinha,
dentro de hotel, dentro de qualquer lugar, eu saía correndo, né? Eu tomava tombo, era um negócio bem abusado, né? Eu tinha medo, era frouxa. Os Exus me chamavam de frouxa. Até que um dia que eu virei mãe, eu ainda era frouxa, né? Mãe de santo, ainda era chamada de covarde, os Exus me perturbavam até umas horas. Tá? Só criei coragem depois que eu virei maga da magia do Orixá Exu. Mas até então, nossa senhora, eu não entrava no meu terreiro de jeito, nem hipótese alguma, se eu não tivesse incorporada com o seu tranco, ele não tivesse metade eu, metade ele. Eu não subia a escada. Se eu visse que tinha magia negra, eu não subia a escada. Eu ficava na porta da escada, embora seu tranco, eu não vou subir sozinho. Eu tinha literalmente medo. E o medo, o que ele faz com a gente? Ele aproxima espíritos negativos, ele aproxima espíritos perturbados. Porque o medo, ele baixa a nossa vibração e nos conecta com aquela energia que vai nos assustar, né? Então, assim, tentei trancar, né? Me arrependi muito, porque o que acontece? O que aconteceu? Foi possível, mãe? Entenda uma coisa, tudo que Deus te dá, só Deus tira. Só Deus tira de você. Tudo que Deus te dá, só Deus tira. Nenhum homem tem capacidade de tirar nada que Deus te deu. Nada, né? Ainda mais dom mediúnico. Tentei trancar durante um tempo no candomblé, só que na verdade ali não era um local positivo, né? Eles tentaram aprisionar minha mediunidade para ser utilizado para eles, né? Só que não deram muito certo. E aí o que aconteceu? Eu fiquei literalmente 7 meses sem ver nada. Sem ver nada. E o que aconteceu? Eu me sentia um vazio, como se estivesse faltando uma parte de mim. Eu ficava aérea, eu não conseguia me concentrar nas coisas, né? Ficava vagando literalmente, mentalmente, o vazio no mental, no corpo, como se estivesse faltando algo em mim, eu não entendia. E meu padrasto, ele é esse pai de santo daqui, mano, ele falava, não se podia fazer isso, minha filha, até porque isso faz parte de você. Tiraram, né, sem a sua autorização, mas isso vai ser devolvido, porque eu não queria mais tirar, quando retiraram, né? E aí depois de 7 meses, literalmente 7 meses, voltou de uma maneira totalmente descontrolada, né? Eu vi até a cor da luz, da áurea, os 3D do perispírito eu conseguia ver, era um negócio surreal, né? E aí eu fui tratando, fui estudando, fui me dedicando, né? Foi quando eu entrei no espiritismo novamente e me dediquei, virei médio de mesa branca. Eu era clarividente guia dos médios que ia buscar os espíritos. E aí fui me aperfeiçoando e até virar um budista. O que eu quero explicar para vocês? A clarividência ela é uma mediunidade que ela já nasce com a pessoa. Todas as faculdades mediúnicas, elas nascem com a pessoa. Se você não vê desde pequeno e quer ver depois de grande, não é possível. Não com essa mediunidade de clarividência. Tem que ser desenvolvida, ela já vem com você desde pequena, ela aflora na adolescência, chega na adolescência tem 2 estágios, ou ela some de uma vez, ou ela continua, né? No meu caso, continuou. Quando continua, não tem como retirar isso. Então, não tem como você hoje, uma pessoa que nunca viu nada, nunca viu assim desde novo, desenvolver essa faculdade. Uma coisa é você ver um vulto passando, uma coisa é você ver seu caveira plasmando na sua frente, a saia da pombagira. Essas coisinhas a gente vai ver uma vez ou outra. Mas ver com frequência de uma visão clarividente, que é quando abre o lado espiritual, precisa estar com você desde sempre. Então você vê o lado espiritual num plano material. Você vê o lado espiritual que está acontecendo aqui no plano 0. A gente consegue ver o que? O lado espiritual. O que está acontecendo do lado espiritual no plano material. Tá? É isso que a gente consegue ver. A gente não tem vidência de futuro. Vidência é outra faculdade mediúnica. Eu não sei o que vai acontecer, né? Ver para mim... Não. Vidência é outro tipo de faculdade mediúnica que é bem complexa, bem complicada. E muita gente usa a vidência de forma negativa, né? E vidência é uma coisa que depois eu falo, mas vidência é uma coisa que a pessoa ela não tem controle. Quando ela recebe aquela informação, ela precisa automaticamente passar a informação, né? Mesmo que ela não conheça a pessoa. Então é algo muito complexo, é muito perturbador também. Mas tem como controlar, tem como ter o parâmetro de equilíbrio ali, de autorizações para poder desenvolver. Mas a pessoa também já vê desde sempre. Então não é algo que você vai, do nada eu quero desenvolver essa faculdade. Eu vejo muita gente, mas eu queria ver. Velho, você não vai ver caboclo. Você vai ver, digamos, o capiroto. Você vai ver espíritos negativos, machucados, em formas animalescas. Você vai ver o lado negativo. Você não vai ficar vendo. Se fosse só para ficar vendo caboclo, preto velho, este pombagira, tá lindo, maravilhoso, né? Não é isso. Você vai ver
espíritos obsediando outro tipo de pessoa, espíritos se alimentando sexualmente das pessoas, você vai ver algo muito pesado. Então, assim, esse algo pesado não tem, eu não quero ver esse lado. Não é assim. Então, clarividência não é assim. Entende? Então, eu aconselho, eu falo direto, por eu ver, eu falo, não queira ver. Não queira ver porque é perturbador o outro lado. Não é. Que as pessoas vivem no fantasia. A gente vive num mundo de fantasia, de conto de fada, de como se nada existisse, de como se isso aqui tudo fosse lindo e que eu tenho que viver aqui para ter minha profissão, meu emprego, minha vida, e eu vou sair daqui, que meu mundo gira em todo do meu quadrado, da minha família, e que não existe mais nada. Não é assim, a vida não é assim, o lado é infinito. Né? Existem pessoas sofrendo, existem espíritos sofrendo, existem pessoas o tempo todo sofrendo abusos de diversas formas espirituais por merecimento, por elas abriram isso, ou por coisas mandadas. Então, assim, não é uma coisa que você escolhe ver eu quero ver só um lado. Não é isso, né? Então, assim, é algo bonito? Quando eu sabe utilizar. Hoje eu utilizo como instrumento no meu trabalho de sacerdotisa, né? Mas tem muitos sacerdotes que não vê, isso me coloca em um grau melhor que eles. Claro que não, lógico que não. Eles têm faculdades diferentes, né? Que cada uma faculdade, não é porque um clarividente é melhor, que um clarividente é melhor do que uma pessoa que não vê, que só incorpora e que só tem intuição. Mediunidade não é de significado de evolução para ninguém, não é significado de título, de ego, de nada para ninguém, não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E as pessoas precisam entender isso, que não é porque você vê que o outro não vê que você... Então, criou-se um rótulo dos clarividentes, daquele, né? Tinha muito isso com Rubens. Rubens tinha uma equipe de clarividentes com ele, que quando ele fazia os trabalhos de magia divina, né, ou religiosos, ele pedia aos clarividentes para provar, né, o que estava acontecendo, porque ele precisava fazer os testes se aquilo ali mesmo estava acontecendo de forma positiva. E isso era muito forte, isso era bom, porque provava e a gente consegue, através da visão, seguir as energias e ver ali, quando 3, 4 clarividentes respondem as mesmas coisas, sem estar comunicando um com o outro, a gente consegue ter certeza que aquilo ali realmente existe. Só que aconteceu, muitos deles viraram, né, super popstar, né, porque, fui clarividente de Mestre Rubens. Tem gente que dá até curso de clarividência. Caia fora. Não existe isso. O que existe? Desenvolvimento da clarividência mental, que a gente chama de tela mental. É você ver de olhos fechados. Então, é quando você projeta o seu mental para ver o lado espiritual no plano material. E isso, sim, tem como desenvolver, tem como se aperfeiçoar, independente se você tenha ou não faculdade mediúnica e clarividência. Então, de olhos fechados, se você desenvolver, se você estudar, se você tiver uma boa concentração, você consegue ver melhor até que um clarividente, né? Porque, às vezes, o clarividente ele está sobre influências de diversos tipos de energias, e quando fecha o olho, há um filtro, né? Então, assim, tem como desenvolver. Conheço diversas pessoas, inclusive, né? Eu fiz esse trabalho com o pai Valá, que é meu pai pequeno, em casa. Ele tem essa tela, a gente desenvolve algumas telas mentais de alguns magos, né? Para poder auxiliar no trabalho. Em alguns graus de magia divina eu também potencializo isso. E que dá uma segurança do que está acontecendo no lado espiritual, né? Do lado material, né? Para você saber qual tipo de ações, de determinações que você deve fazer para limpar aquela pessoa, para tirar as energias, enfim, no geral. Então, a clarividência mental, que é a tela mental, ela é possível desenvolver, sim, tá? Mas ela precisa dedicação, concentração, estudo, isso sim. Aí a pessoa fica ensinando, abre o terceiro olho. Ô, gente, pelo amor de Deus. Tem, dentro do culto tradicional iorubá, tem uma iniciação e um aprofundamento em um Exu, né? Que tem como aflorar isso, né? Uma clarividência. Mas eu sou muito daquela. Primeiro, que se vir essa iniciação para você é porque você precisa desse recurso. E não é assim, é um aprofundamento dentro do mistério do Orixá Exu. Primeiro você tem que ser iniciado no Orixá Exu, para depois vir esse aprofundamento. E aí, você vai precisar, mas você está preparado para ver tudo? Você está preparado para abrir tudo? Não tá, você vai estar em choque. E eu juro pra vocês, se eu não tenho uma mãe que não liga pra essas coisas, se eu tenho uma mãe que fala que eu tô ficando doida, ia me levar pra psiquiatra, ia me levar pra... Porque imagine uma pessoa que conversa sozinha. Imagine uma pessoa que fala que esquizofrênica, é doida. Entendeu? Então, assim, hoje, meus filhos mesmo em casa, eu tô no terreiro e às vezes eu tô conversando.
né? E eu tô conversando com espíritos, então eles já sabem. Às vezes eu tô falando uma coisa e não tô falando com eles. Então isso para mim hoje é natural, né? E aqueles que convivem comigo sabem que é uma mediunidade minha, que é algo natural, é uma coisa que eu não forço, é algo assim. Eu tô aqui conversando, daqui a pouco tô conversando com outra coisa e aí vai. Então eu sou muito aérea para me concentrar em coisas do cotidiano. Tipo, ou eu foco aqui, tô dando live pra vocês, estou focando aqui com vocês. Se eu vou sair daqui, vou fazer outro trabalho, vou focar. Mas se eu não estiver focada no que eu estou fazendo, meu mental está se conectando. Então, assim, às vezes eu fico, né? Então eu não gravo muitas coisas do tipo cotidiano. Eu gravo tudo de macumba, de religião eu gravo. Agora, mãe, você comeu o que ontem? Você vai fazer o que? Shirley tem que estar me lembrando todas as coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que estar com a agenda anotada. Então, o HD meu HD, ele é falido, literalmente ele é falido. Por quê? Pelo excesso de informações que vem pro meu mental. Então eu não consigo absorver as coisas normais do dia a dia, né? Então, o meu namorado mesmo fala, meu Deus, eu tô falando com você. E aí eu olho, pera aí, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ouvir, senão eu distraio, eu desfoco. Isso é por causa das faculdades mediúnicas que eu tenho. Então, não é algo que é normal lidar com isso. Você tem que aprender a lidar com isso com o tempo. E as pessoas que estão ao seu redor também têm que aprender a conviver com isso. Então, clarividência é algo bonito, é lindo. E olhe que era algo que todos nós leiam o livro Gênese Divina, de Rubi Saraceni. Gênese Divina. Você acha que tem PDF? Gênese Divina. Onde que vai falar? Ou se não, Templo dos Cristais. Também se acha em PDF, também dele, Templos dos Cristais. Onde fala da era cristalina, onde que todos os seres encarnados, o lado espiritual era aberto. Então, a clarividência, clariaudiência, todo mundo conseguia se comunicar com os seres da natureza, os elementais, os gênios, todo mundo conseguia ver as divindades. Por que isso foi retirado? Porque os seres encarnados começaram a usar isso de forma negativa, para ativar mistério negativo. Porque nós, humanos, quando estamos encarnados, nós estamos abertos às duas polaridades, positivo e negativo. Então, somos duais, né? Na verdade, tripolar, porque tem um neutro. Então, o que acontece? Não significa que eu sou médio, que eu sou médio positiva. Não significa que eu sou... É porque eu sou médica, eu sou boa. Não tem isso. No meu caso, eu sou, viu? Mas não é isso. Mas tem pessoas que têm faculdades mediúnicas e que usa para fazer coisas ruins. Tem gente que usou a clarividência durante muito tempo para descobrir guias, para identificar guias de pessoas, para prender os guias, para usar, para ganhar dinheiro, para fazer maldade. Então, a faculdade mediúnica, ela não diz que você é bom, né? Você escolhe a maneira que você vai usar isso, de positivo ou de negativo. Então, o que Deus fez? Foi retirando isso do plano material. Retirou mesmo. Então, muita gente... Hoje não é comum você ver clarividente. Você conta de dedo, clarividentes mesmo. Você conta de dedos. Tanto que eu passei muito tempo sem falar para as pessoas que eu era clarividente. Desde que foi uma live que eu fiz com o Cláudio. Mas eu passei muito tempo. Eu não gostava, porque as pessoas, sabe o que acontece? Manda pra mim mensagem, mãe, eu quero que você veja aí o que tá comigo. Mãe, olha pra mim, veja o que tá acontecendo. A senhora consegue ver meu guia? A senhora... É uma chatice isso. Oxe, eu não tenho o que fazer, não. Eu tenho que ficar... E o que interessa que tá atrás por você? Você tem que cuidar do seu eu aqui agora, da sua personalidade, do que você tá vivendo, das suas emoções, dos seus objetivos, entende? E isso tudo, se tiver algo negativo, vai afastar. Então, o povo fica perguntando, e é estressante, né? Porque eu vou ficar o tempo todo dizendo o que é que tá atrás de você. E o que adianta? Quem é seu Exu, que é sua pombagira, que é seu caboclo, que é seu preto velho? O que adianta você saber? Se você não quer ser um médium, se você não quer trabalhar, se você não quer auxiliar pessoas, se você não quer seguir o seu caminho ou o destino nem da religião, você quer viver de forma liberada, fazer o que quiser. Então não adianta saber, não adianta eu dizer, né? Muitas vezes as pessoas sentam na minha mesa de jogo de búzios e o orixá senta do lado. O guia vem atrás. Muitas vezes eu tô vendo quem trouxe a pessoa para ali, né? E raramente eu falo. Raramente só falo. Só se um deles pedir para falar. Mas raramente eu falo, né? Então eu vejo quem trouxe. Eu vejo quem chegou ali com a pessoa. Se é positiva, se é negativa. Se a pessoa tá com interesses ruins ou não. Então assim, isso é bom? É. Até como auxílio e como faculdade, mas não interessa eu comunicar isso a ninguém. Então, clarividência é algo maravilhoso, mas você precisa entender essa mediunidade de uma maneira que ela já está com você desde sempre. Não é algo que você desenvolve, não é algo que você atrai para a tua vida, não é algo, eu quero ver, né? Não queira ver, um conselho de quem vê, né? Não queira ver, não queira escutar, não queira não, sério.
Ou a claudiência é uma das coisas que eu vou falar. Porque uma coisa é intuição, que é quando você ouve, todo mundo tem um pouquinho de claudiência, mas você ouve a sua voz falando com você. Outra coisa é claudiência, você ouve a voz do espírito falando com você. É diferente. Entendeu? Você não tem como dizer assim, eu não escutei isso. É diferente, né? E tem um tipo de tons, de timbres, de forças energéticas das vozes que paralisa, às vezes, seu mental, porque você tem que escutar aquilo que aquele espírito tá falando. Então, não é legal. Não é legal, tá? Não é legal. Não, a gente fica doido, a gente são como o Exu diz, né? O Orixá Exu diz que todos nós vivemos em um hospício chamado planeta material, plano material. Então, estamos nós aqui nesse plano material de loucos. Mãe, não é com frequência, mas certa vez eu e minha mãe sonhamos basicamente o mesmo sonho. Um completando o outro, como se fosse alerta para alguma coisa. Então, é alerta, né? Vamos falar de mediunidade de sonho, que eu acho que é o mais comum. Interessante, eu conseguia ver muito quando acordava. Depois parei de ver. Se já viu e quer desenvolver, é possível. Mas não queira, né, ver sem você ter isso dentro de você. Porque você pode despertar, digamos assim, distúrbios mediúnicos na tua vida que vai agravar, né? Vai te prejudicar muito, né? Hoje eu sou grata, hoje eu sou, sim, eu falo que eu sou uma pessoa abençoada. Mas para aprender a lidar com isso tudo, eu sofri muito. E é por isso que eu fui buscar, é por isso que eu fui me capacitar, é por isso que eu passei anos da minha vida, anos, estudando, buscando, né? Então eu sou teóloga por formação, teóloga mesmo. Eu fui atrás, eu ia para São Paulo semanalmente, para o Rio quinzenal, para BH quinzenal. Eu vou para São Paulo ainda hoje mensalmente, só que hoje eu vou num aprofundamento mais do culto. Então assim, eu falo que eu sou uma buscadora eterna de conhecimentos religiosos, né? Para que me capacitar como sacerdotisa, para que aquelas pessoas que venham até a mim não passem nenhum terço do que eu passei, né? Eu não tive nenhum amparo disso, eu não tive direcionamento, não disse alguém que falasse assim, olha, minha filha, isso é uma mediunidade, que acontece isso, isso e isso, que se você fizer isso vai te auxiliar, se você não fizer isso, entende? Eu não tive isso, eu não sabia quem era o guia, eu não sabia o que era incorporação, eu não sabia quem era Exu, que era Trecarru, o que não era, eu não sabia nada disso, então as coisas foram vindo e graças às faculdades que eu tinha, me auxiliaram. Mas se eu não tivesse essas duas faculdades, que era de ver e de ouvir, digo pra vocês, eu talvez não teria virado mãe de santo com toda certeza, né? Porque até quando eu comecei era muito questionador e meio rebelde. Então eu não teria virado, de jeito nenhum. Mas foi necessário para conseguir se eu chegasse a esse caminho de sacerdócio. Então eu entendo todos hoje os processos. Mas as pessoas, elas querem virar médios dentro de casa. Querem virar médio sem sentar a bunda no sofá para ler um livro, sem estudar, sem buscar, sem entender o que está por trás. Essa semana a Conga, né, minha preta velha, ela deu aula de preto velho, ela que deu a aula de preto velho para a turma 6, que é algo muito raro de eles descerem para dar aula, literalmente, quem vai dar aula hoje sou eu. E uma das coisas que ela falou, que foi assim, nós estamos muito, nós nos satisfazemos pelo pouco, né? Fala assim, o preto velho é uma homenagem ao povo escravidão que viveu aqui, mas ninguém se preocupa de ir lá na história verdadeira, de quem era os escravos, quem era o africano, quem é que estava ali por trás, o que eles trouxeram de bom, o que foi positivo, o que foi negativo, de ir além da religião, de buscar a história, quem é o índio, né? Como é a história realmente do índio, não a história contada, mas existem livros muito bons que contam ali aquela história verdadeira, existe pesquisas, existe teses mostrando experiências, provas, é ir além, não se sossegar com aquilo lá, porque a Umbanda foi criada no dia 15 de novembro, pelo Caboclo da Sete. Claro que não. A Umbanda já existia. Ela foi anunciada nesse dia. Ela já existia, mas foi anunciada oficialmente nesse dia diferente. Então tem todo um contexto por trás. A Umbanda, ela não é só brasileira, é uma religião brasileira, não é. Ela foi anunciada no Brasil, mas ela também é um resgate das divindades, dos orixás, né? Orixás nasceu aonde, gente? Na África, na Nigéria, né? Então, não tem como dizer se a gente cultua orixá que a gente é brasileira, não é assim. A gente também é afro-brasileira. Só que ela foi fundada aqui,
né? Como o candomblé também, mas só que o candomblé tem uma função de resgatar uma cultura, porque os escravos, quando viveram aqui, eles precisavam cultuar suas divindades, eles não sabiam como fazer isso, então eles tinham que se esconder atrás do catolicismo, do cristianismo, atrás das imagens dos santos, e criar ali algo que eles pudessem sobreviver, a fé deles, para auxiliar eles nessa questão. Então, são coisas que a gente precisa ir a fundo e parar de se limitar. Ah, não, vamos aprender a incorporar você na sua casa ou na minha casa. Eu vou tocar uma gira aqui, o caboclo vai descer aí, tá bom? Incorpora aí. Você vai incorporar aqui, caboclo. Como eu escrevi no post, precisa de portais. Os guias, espíritos negativos e espíritos positivos, precisa de portais para passar pro plano material. Não é casa da mãe Joana, não, que chega aqui, eu quero ir assim, chega, não. Precisa de portais. Portais, chaves, tem mistério das chaves, das porteiras, que abre portais, né? Assista Doutor Estranho, que vocês vão ver que precisa de portais para poder entrar de um lado para o outro. Tem base, as coisas têm fundamento. Então, quais os portais dos seres negativos? Nosso pensamento. Porque nosso pensamento, a gente é muito mais negativo do que positivo. Porque estamos em momentos vivendo em conturbações emocionais de diversas maneiras. Financeira, emocional, nananana. Então a gente fica muito mais negativo do que positivo, a maior parte do nosso dia. Então é muito mais fácil a gente sintonizar com espíritos que estão vibrando com aqueles sentimentos e emoções. Foi magoada, né? Ou teve algum abuso, ou alguém brigou com você, está com raiva, está com inveja, você vai sintonizar, é muito fácil. Então você abre o portal para esses seres, né? Mas os seres positivos e os guias, o portal deles é nossa mente, só que eles conseguem conversar com a gente através do mental, mas eles não conseguem vir aqui se não tiver um portal de luz para que eles possam passar, porque ele não vai passar pelo portal negativo. Quais são esses portais de luz? Tronqueira de um terreiro é o principal portal. Altar de um terreiro. Tronqueira de um terreiro, congá, né? Assentamentos de orixá, de pessoas que foi iniciada, que foi feito. Ali é portal. Firmeza, oferenda na natureza, oferenda de apresentação, oferenda de firmeza. São portais fixos. Aí sim os guias têm como vir pra cá, né? Às vezes eles vêm, alguns deles vêm pelos portais clandestinos, imagine. Você tem que ir para São Paulo, mas não dá para você pegar o avião, né? Então você tem que dar um jeito de ir para São Paulo, porque dá um jeito. Você vai, não tem dinheiro para pagar para sair do avião. Você não tem dinheiro para pagar para sair do ônibus. Você vai pegando carona aqui, carona ali, carona aqui, carona ali, até conseguir chegar lá. Tem os portais clandestinos que é muito dificultoso. Ele só consegue passar por esses quando é uma necessidade, urgência para aquele médium, aquela pessoa que esteja precisando. Então não é assim. Então aí a pessoa abre para você desenvolver sua mediunidade. E você acha que vai importar a tela do celular, do computador, que vai passar por você e vai passar por ele, ele vai passar o espírito, porque ele é um ser de luz encarnado, né? Ninguém, né? O povo gosta de ser enganado, né? Então, quem gosta de ser enganado tem o que quer. Eu falo que todo mundo tem o que quer. Todo mundo tem o que merece, na verdade. Tem o que quer não, tem o que merece. Então, se você gosta de ser enganado, você vai ter isso. Boa tarde. Tenho 12 anos que precisei fazer uma cirurgia e vi uns familiares que em minha volta. Até meu avô que eu não conheci. E eu perdi quem me deixasse cuidar dos meus filhos. Eles me responderam. Que bom, né? Normalmente, em cirurgia, principalmente uma anestesia geral, gente. É uma experiência para nunca mais em minha vida. Você tá doido? Vai voltar pro corpo. Ô, gente. Muito bom. Pode ser seu Exu, né, irmão? Pode ser. Aí tem que desenvolver para ver se realmente é seu Exu, se não é, né? Pode ser, né? Então a gente tem que desenvolver. Então os guias, eles se comunicam com a gente. Então por isso que eu digo para vocês, vai desenvolver, vai se tornar um médium. Entenda que para se tornar médium é porque você quer ser o quê? Servo de Deus. Ponto e acabou. Você não vai ser melhor que ninguém. Você não vai ser nenhuma estrela. Você é servo de Deus. Então, vai manifestar no seu íntimo a vontade de servir Olorum, ajudando as pessoas através da tua espiritualidade, através da tua mediunidade. É servo de Deus. Todos nós somos servos. Ponto final, tá? Não tem estrelinha aqui, estrelinha ali, estrelinha lá. Não, é isso. Se é isso que quer, para te auxiliar na sua evolução material, para você se tornar um espírito melhor, para você voltar melhor para o lado espiritual. Ok, vamos desenvolver a mediunidade, vamos entender os conceitos, vamos entender que a Umbanda é uma reforma íntima, que os guias
cada guia desse, eles têm uma função na nossa vida. E que função são essa? Cada orixá tem uma função na nossa vida. E que função é essa? Porque eu preciso acessar o Oxum. O que é que eu tô vivendo na minha vida? Que Oxum vai me auxiliar. O que é que eu tô vivendo? Que Xangô vai me auxiliar. O que é que estão vivendo? Que Exu vai me auxiliar. Cada divindade, ele é um upgrade na nossa vida para melhorar, para a gente ter condições de evoluir, né? De nos auxiliar. Não é título, não é nomes, não é nada disso. É para você melhorar como espírito. Então, se você quer melhorar como espírito, e automaticamente você melhora como pessoa, você melhora a sua vida financeira, você melhora a sua vida espiritual, você melhora tudo. Vocês vão ver que a partir de hoje eu trago os alunos, né, para fazer as flashcast à noite, e vocês vão ver que melhora todos os campos da vida quando você desenvolve consciente. Não é é uma consequência do desenvolvimento, não é o objetivo principal. Não. Eu mesmo falo na minha casa, eu não quero filhos na minha casa que não tenham prosperidade, não. Que não estejam bem financeiramente, não. Claro que se eu dou todas as condições espirituais, emocionais e conselhos ali, as divindades mostram para eles acharem os caminhos deles, eles têm que caminhar e achar os caminhos deles. Porque se eu sou próspero, meus filhos têm que ser prósperos. Não tem esse negócio contrário. Não existe isso, não. Tem alguma coisa errada, se não está sendo próspero, tem alguma coisa errada. Não vai ser culpa minha, vai ser culpa por alguns caminhos que eles escolheram andar. Então tem que consertar. Né? Então lá em casa é assim. Se eu sou equilibrado emocionalmente, eu quero filhos equilibrados emocionalmente. Eu não quero pessoas diferentes de mim. Então fica na consulência, que estão precisando se tratar como eles antes ficaram na consulência, se trataram, né? Ou passa pelo orixá Exu, ou passa por Ifá, faz os ebós, os procedimentos, o bori, tudo que precisa fazer para se curar, se melhorar como pessoa e como espírito. Aí sim você está aberto para auxiliar outras pessoas, porque doente não cuida de doente, isso é fato. Doente não cuida de doente. Você precisa estar curado para cuidar de pessoas doentes, né? Então essas coisas a gente precisa entender na nossa vida, né? Então a gente precisa entender todo esse conceito, né? De, eu quero atender pessoas. Você está preparado? Você está bem? Você está bem emocionalmente? Você está bem financeiramente? Você está bem espiritualmente? Então, ok, você pode atender pessoas, está preparado para atender pessoas. Mas se você não está bem, seus guias, os seus orixás têm que cuidar de você primeiro. E você tem que também fazer um movimento para que as coisas aconteçam. É isso que é mediunidade. É isso que é desenvolvimento mediúnico. Não é simplesmente incorporar os conceitos dos guias. É incorporar os conceitos dos orixás na sua vida. E a partir daí você se tornar uma pessoa melhor. Isso que é mediunidade. Isso que é desenvolver a mediunidade. Então, tá? Então, dia 9, 10 e 11, quem não se inscreveu, vai ser 3 aulas gratuitas, onde eu vou trazer tudo da T8, né, da próxima turma, que vai iniciar em breve, que vai ser quinzenal, vai ser aulas de sábados, quinzenais, né, onde a gente vai, em 6 meses, fazer a primeira etapa do desenvolvimento mediúnico, que é a etapa dos orixás e de Exu, né, que é a primeira etapa principal, e depois tem a segunda etapa. Quem conclui a primeira etapa, com esse que quiser seguir, segue. Quem não quiser seguir, encerra ali, só fica com as energias das divindades, tá tudo certo. Porque é assim, né? Então é assim que você tem que fazer as coisas devagarzinho para que a gente consiga ter um objetivo grande. Então, eu peguei um curso de 2 anos e dividi em 2 cursos de 1 ano. É diferente, né? Então, assim, é muito conteúdo, é muita informação, é muita técnica, é muito preparo, é muita... Então, no dia 9, 10 e 11, no dia 11 exatamente, eu vou estar explicando tudo que vai acontecer nesse curso, todas as etapas bonitinho. Quem quiser participar dessa turma, se inscreve, né? Amanhã não tem gira, não. Se inscreve no nosso link que tá na bio do perfil, né? Se inscreve lá para participar desse aulão, tá bom? Hoje à noite eu acho que eu tô no FlashaCast, eu não me lembro aqui a agenda, daqui a pouco eu olho. Mas hoje eu acho que eu tô com a Bárbara à noite. Então, um beijo. Tudo no dia 9, 10 e 11. Tá bom, Lua? Tudo no dia 9, 10 e 11. Então, axé, meu saravá, que Fá abençoe, que Exu dê uma semana maravilhosa para vocês. Axé, até mais.